Amém, amém. Meus irmãos, abra sua Bíblia no Evangelho de Marcos, capítulo 10, versículo 46 em diante. Esse é o texto para a nossa meditação hoje à noite, até o versículo 52. Nós vamos falar acerca do discipulado no caminho. Nós vamos aprender aqui com Bartimeu a respeito do discipulado no caminho. Marcos, capítulo 10, 46 até 52. Diz assim a palavra do nosso Deus. E foram para Jericó. Quando ele saía de Jericó, juntamente com os discípulos e numerosa multidão, Bartimeu, cego mendigo, filho de Timeu, estava sentado à beira do caminho. E ouvindo que era Jesus, o Nazareno, pôs-se a clamar: Jesus, filho de Davi, tem compaixão de mim. E muitos o repreendiam para que se calasse, mas ele cada vez gritava mais: Filho de Davi, tem misericórdia de mim. Parou Jesus e disse: chamai-o. Chamaram então o cego, dizendo-lhe: tem bom ânimo, levanta-te, ele te chama. Lançando de si a capa, levantou-se de um salto e foi ter com Jesus. Perguntou-lhe Jesus: que queres que eu te faça? Respondeu o cego: mestre, que eu torne a ver? Então Jesus lhe disse: vai, a tua fé te salvou. E imediatamente tornou a ver e seguia Jesus estrada fora. Ou, como tem algumas traduções, seguia Jesus pelo caminho. Vamos orar mais uma vez a Deus, pedindo iluminação do Espírito Santo. Pai bondoso, Pai de amor, nós estamos com o Teu livro santo, sacro, aberto diante de nós. E nós queremos nesse instante, Pai, rogar que o Senhor nos traga compreensão das Tuas verdades, a fim de que nós, Deus, venhamos a entender o Teu ensino que vem do alto, para que nós apliquemos em nossa vida e assim venhamos a glorificar o Teu nome com o nosso viver. Ajude-nos, ó Deus, nisso. Ser conosco nesta noite, nós te pedimos e também agradecemos em nome de Jesus. Amém. Meus irmãos, nós vivemos tempos em que muitas pessoas hoje, elas querem as bênçãos de Jesus, mas não querem seguir Jesus. Você conversa com as pessoas e muito que você vai ver é exatamente as pessoas falando acerca daquilo que Jesus pode dar a elas. Mas quando você fala em compromisso com Jesus, normalmente não se tem. Querem os milagres de Jesus, mas não querem, muitas vezes, ter compromisso com Jesus. Elas querem ajuda de Jesus, mas elas não querem o discipulado de Jesus. Muitas vezes elas querem que Jesus resolva as suas crises, os seus problemas, as suas vicissitudes, mas elas não estão desejosas de seguir Jesus. E, meus irmãos, quando nós olhamos aqui para o Evangelho de Marcos, a gente percebe algo pontual que se tem no Evangelho de Marcos, que é o discipulado no caminho. Quando a gente começa, a partir do capítulo 8, estudar o Evangelho de Marcos, a gente percebe que a partir do versículo 27 do capítulo 8, até o final agora, no capítulo 10, versículo 52, Jesus está discipulando aqueles que se achegam a Ele no caminho, porque Jesus está rumando para Jerusalém, Jesus está caminhando para Jerusalém, Jesus estava resoluto a ir para a cruz. Esse capítulo 10 de Marcos aqui, esse último recorte, essa última sessão aqui, é antes de Jesus entrar na semana da paixão, da sua entrada triunfal em Jerusalém. Então nós temos aqui praticamente o último evento de Jesus, quando ele se encontra com um moribundo e ele então discipula esse moribundo. É isso que nós vamos trabalhar hoje aqui à noite. E nesse caminho então, nós vimos aqui que ele encontra Bartimeu à beira da estrada, à beira do caminho. Nós vamos ver mais profundamente isso. Mas já temos aqui um vislumbre que esse homem era um homem sem visão, porque ele era cego. Consequentemente, ele era um homem sem direção. E certamente era um homem que estava sem esperança. Até que, meus irmãos,
ele se encontra com Jesus Cristo. E quando ele se encontra com Jesus Cristo, tudo muda na vida dele. Aquele que andava à beira do caminho, nós vemos aqui no final que ele termina andando no caminho. Ou seja, ele termina aqui a história dele seguindo Jesus. Da beira do caminho, agora no caminho, sendo discípulo de Jesus Cristo. E é isso que nós vamos ver hoje aqui, meus irmãos, nessa noite. Nós vamos ver a respeito do discipulado no caminho. E nós vamos ver 5 verdades a respeito do discipulado no caminho. E a primeira verdade que nós vamos ver aqui está no versículo 46. O discipulado no caminho começa com a consciência da necessidade. Se nós não tivermos consciência que precisamos ser discipulados por Cristo Jesus, nós não vamos ser discipulados. Nós não vamos obedecer a Cristo Jesus. Muitas vezes o que acontece é o quê? Nós dizemos que somos seguidores e discípulos de Cristo Jesus, mas nós temos os nossos desejos, os nossos afazeres, nós temos os nossos propósitos, os nossos planos. Então, muitas vezes nós tomamos a decisão e então nós incluímos Jesus. E muitas vezes não dá certo. E aí nós damos com os burros na água. E aí o que acontece? Aí a gente clama para Jesus novamente. Nós invertemos as coisas e não deveríamos. Primeiro deveríamos obedecer a Cristo Jesus, seguir a Cristo Jesus e então tomar as nossas decisões. Mas então vamos ver, em primeiro lugar, o discipulado começa com a consciência da necessidade. Voltem seus olhos para o versículo 46, que diz assim: E foram para Jericó. Quando ele saía de Jericó, juntamente com os discípulos e numerosa multidão, Bartimeu, cego mendigo, filho de Timeu, estava sentado à beira do caminho. Então vejam vocês, como eu falei, Jesus estava rumando para Jerusalém. Jericó estava no meio do caminho, da travessia de Jesus até a cidade de Jerusalém. Portanto, em razão de que havia uma festa em Jerusalém, a festa da Páscoa, Jericó estava cheia de multidão. Jericó estava cheia de peregrinos. O que um cego estaria fazendo neste momento, sabendo que a cidade está lotada de pessoas? Ele iria ficar onde as pessoas passariam, porque uma vez que as pessoas passassem por ali, ele poderia ter bastante esmolas para receber daquelas pessoas. Então, Jericó estava com bastante pessoas, e a Bíblia nos diz aqui algo interessante, porque esse cego, na verdade, Marcos nos descreve algumas coisas aqui dele. Vejam vocês, é dito então que ele era cego, ele era mendigo em razão da sua cegueira, que ele estava à beira do caminho, mas não só isso, ele não tinha identidade. Porque Bartimeu não é um nome. Bartimeu significa filho de Timeu. Então nem identidade esse homem tinha. Ele não tinha aqui identidade. Ele vivia daquilo que os outros dão, ele dependia da misericórdia alheia, ele não tinha direção própria. Era um homem definido pela sua condição, não pela sua história. Vejam vocês, ele era cego, ele era mendigo, ele estava à beira do caminho, ele não tinha identidade. A descrição que Marcos faz deste homem, irmãos, é a sua condição e não a sua história. E isso, quando nós nos aprofundamos aqui em estudar o texto, não se trata apenas, meus irmãos, de uma deficiência física. Não significa apenas que ele não tinha uma deficiência visual, fisicamente falando, mas também se trata de algo espiritual, espiritualmente. E muitas pessoas hoje, irmãos, vivem assim. Muitas pessoas estão como esse cego, vivendo à margem, vivendo sem direção, tentando sobreviver emocionalmente, espiritualmente, carregando dores, carregando fardos, carregando crises, carregando culpas, carregando vazios. Muitas pessoas, não nos enganemos, inclusive dentro da igreja, estão vivendo assim. Estão vivendo como cegas,
mendigas sentadas em cima de um tesouro, à beira do caminho, negando a sua identidade. E aqui está uma verdade fundamental deste texto aqui, pelo menos deste versículo aqui. Irmãos, quem está à beira do caminho não está no caminho de Jesus. Se a igreja estiver à beira do caminho, porque acontece muito isso, não é? A gente gosta muito, muitas vezes, como igreja, falar sobre Jesus, mas muitas vezes nós não estamos vivendo Jesus. Nós somos muitas vezes, irmãos, como igreja, falando bons de discursos. Se pedirem para você professar a sua fé, você vai professar tranquilamente, mas muitas vezes a prática ela se dá de forma diferente. Muitas vezes o que acontece é que nós negamos na prática aquilo que nós professamos com a nossa boca. Como é que se chama isso hoje, irmãos? Irmãos, estar à beira do caminho significa, é dedutível, que você não está no caminho de Cristo Jesus. Nós precisamos estar no caminho. Só é discípulo quem está no caminho de Jesus. O discipulado, portanto, começa, e aqui entra o significado dessa primeira verdade sobre o discipulado no caminho, começa quando temos a consciência aqui da necessidade, é que o discipulado começa quando nós reconhecemos, irmãos, que nós precisamos de ajuda. Eu creio que o discipulado ele começa quando nós tomamos a consciência da necessidade de que nós precisamos de ajuda, que sozinhos nós não conseguimos. Nós precisamos rogar a Deus por ajuda e precisamos de pessoas para nos ajudarem a seguir o caminho. Irmãos, uma verdade inconteste: aquele que acha que está enxergando nunca buscará ver. Se nós acharmos que estamos enxergando corretamente a Deus, vivendo a vida como muitas vezes nós estamos vivendo, não de acordo com a palavra de Deus, em obediência à palavra de Deus, nós nunca vamos buscar ver de verdade, porque nós estamos acreditando que estamos enxergando. Nós precisamos de ajuda. Essa é a primeira verdade, irmãos. O caminho do discipulado começa com a consciência da necessidade. E veja agora o versículo 47, os versículos 47 até o 49. Diz assim: E, ouvindo que era Jesus o Nazareno, pôs-se a clamar: Jesus, filho de Davi, tem compaixão de mim. E muitos o repreendiam para que se calasse, mas ele cada vez gritava mais: Filho de Davi, tem misericórdia de mim. Parou Jesus e disse: Chamai-o. Eu acho isso lindo, irmãos. Chamaram. Então o cego dizendo-lhe: Tem bom ânimo, levanta-te, ele te chama. Então veja, Marcos começa escrevendo aqui que havia um homem, Bartimeu, sem identidade. O homem era cego, o homem era mendigo, o homem estava à beira do caminho, o homem estava à margem da sociedade. Esse homem, diz a palavra de Deus, início do versículo 47, se você voltar os seus olhos, vai dizer: ouvindo. Esse ouvindo não é simplesmente o ato de ouvir com os nossos ouvidos. Significa que ele prestou atenção no que estavam dizendo, no que estavam falando. Ele fez força para ouvir, para entender o que estavam falando naquele momento. Então é dito que ele, ouvindo que era Jesus, quem? O Nazareno, que estava passando por ali. Agora olha que interessante, porque esse homem, ao ouvir, prestando atenção que era Jesus, ele não clama Jesus o Nazareno. Ele ouviu que era Jesus o Nazareno, mas por que ele não clama Jesus o Nazareno? O que ele clama? Ele diz: Filho de Davi, tem compaixão de mim. Filho de Davi, depois ele diz: tem misericórdia de mim. Meus irmãos, isso aqui é profundo demais.
Ele reconhece a messianidade de Cristo Jesus. Por alguma razão que nós desconhecemos, que não está aqui registrado para nós, esse homem havia ouvido falar de Cristo Jesus. E não somente isso, ele havia crido que Jesus era o Filho de Deus, que Jesus era o Messias prometido. Ele era o filho de Davi, porque filho de Davi é um título messiânico. Por isso que ele não chamou Jesus o Nazareno. Jesus, filho de Davi. Esse homem sabia quem poderia resolver o problema dele. E ele não perdeu tempo. Ele não foi para sua casa tomar banho, ele não foi para sua casa pentear o cabelo, ele não foi para sua casa passar perfume. Ele não foi primeiro ter dinheiro, ter algumas coisas para ver se atraía a atenção de Jesus. Ele simplesmente entendeu quem estava ali e passou a clamar a ele, porque é aquele homem que vai resolver o meu problema. É ele. Eu preciso chamar a atenção dele. Eu preciso que esse homem pare para mim. Eu preciso que ele me socorra. Eu tenho um problema, eu tenho uma necessidade. Então ele começa a clamar, filho de Davi. Irmãos, o que eu quero dizer, mesmo cego fisicamente, este homem enxergava espiritualmente. Ah, irmãos, quantos de nós enxergamos, quantos da igreja do Senhor hoje enxergam fisicamente, mas não enxergam espiritualmente, irmãos. Esse homem era cego, não enxergava com seus olhos físicos, mas ele enxergava com seu coração. Ele sabia quem era Jesus. Muitos viam, e é dito a palavra de Deus, que multidão aqui estava com Jesus Cristo, ainda no versículo 46, não é dito que multidão estava com Jesus Cristo. Muitos viam apenas um homem, Jesus, mas ele reconhece como rei Jesus. E é dito na sequência algo importante para nós. Veja o versículo 48. Então esse homem passa a clamar. E ao clamar, esse homem ele é repreendido. É dito que muitos o repreendiam para que se calasse, mas ele cada vez gritava mais. Veja, irmãos, a palavra que repreender, ela significa que eles reprovavam o que ele estava fazendo. Aquele homem estava clamando, aquele homem tinha uma necessidade, ele era cego, ele era mendigo, ele estava à beira do caminho, ele estava à margem da sociedade, e ele começa a clamar aquele que poderia resolver o seu problema. E quando ele começa a clamar, o que a multidão que está com ele faz? Começa a repreender. Ixi, cala a boca, vai atrapalhar o mestre. Talvez a multidão pensando que Jesus estava rumando para Jerusalém, de fato estava, e que lá em Jerusalém ele ia tirar a tirania de Roma, ia destituir a tirania de Roma. Quem sabe eles não queriam que atrapalhasse Jesus no seu caminho, porque Jesus ia resolver algo muito importante para a vida deles, e eles estavam repreendendo aquele homem: não atrapalhe o mestre, não atrapalhe Jesus, ele tem algo a cumprir, ele tem um propósito, deixa que ele siga o seu caminho, não atrapalhe. E aquele homem, ao ouvir isso, o que ele faz? Ele grita mais alto, irmãos. Ele grita mais alto. Irmãos, vejam vocês. Existem muitas vozes hoje no mundo. Existem muitas vozes dentro do teu coração que tenta calar Jesus, que tenta calar você, que tenta calar aquele que quer fazer com que você busque a Jesus. Aquele lado espiritual de você. E aí vem a voz do orgulho. Aí vem a voz do medo. Aí vem a voz do pecado. Aí vem a voz dos amigos. Aí vem a voz da fama. Aí vem a voz da prosperidade. Muitas outras vozes tentam calar, irmãos, a nossa voz. Qual voz está tentando calar você? Neste momento, qual voz? A voz da preguiça? Qual voz? Procure fazer uma reflexão nesse sentido. Quem sabe a vergonha, alguns pensamentos que você está tendo. Mas veja, irmãos, quem tem necessidade, o que faz? Vejam você,
Se você estivesse passando por alguma necessidade, talvez você até esteja, por alguma necessidade física. Se você, por exemplo, não tivesse alimento no seu lar, se você não tivesse vestimenta para os seus filhos, se você precisasse de remédio, por exemplo, para um ente querido, qual seria a sua primeira atitude? Buscar solução. Porque você tem uma necessidade. E quem tem necessidade não pode parar de clamar. Não pode deixar de buscar uma solução. Assim como esse cego tinha uma necessidade. Irmãos, nós não podemos deixar de clamar. Porque eu e você temos necessidades. Temos necessidade. E o que é interessantíssimo no texto aqui, meus irmãos, é que Jesus parou. Vejam vocês, o cego, mendigo, à beira do caminho, sem identidade, presta atenção no que os outros estão falando, Jesus está passando, ele então começa a clamar, Jesus, filho de Davi, começa a repreender o cego, é dito para ele, para, não enche o saco do mestre, deixa ele seguir o seu caminho. Aquele homem começa a gritar mais alto e o impossível acontece. Jesus parou. Parou. Irmãos, essa segunda verdade acerca do discipulado na caminhada é que nasce de um clamor pela misericórdia. Foi exatamente isso que aconteceu. O discipulado na caminhada começa pelo um clamor pela misericórdia. Vejam vocês, meus irmãos, eu quero que você imagine, eu gostaria que você pudesse se transportar de alguma maneira para aquele contexto da época. Porque, irmãos, não eram meia dúzia de gatos pingados, era uma multidão que estava com Jesus Cristo. E Jesus estava caminhando, Jesus tinha uma agenda itinerante, ele tinha um propósito. Em outro evangelho é dito que o rosto de Jesus era um rosto de quem estava resoluto a ir para Jerusalém. Nada poderia impedir Jesus de ir para Jerusalém. Então Jesus estava caminhando, ele estava rumando, ele estava marchando. Aquele homem começa a clamar, aquele moribundo começa a clamar, manda ele parar, ele grita mais alto. Jesus então para. Pensa você, Jesus caminhando e Jesus para. Irmãos, não significa apenas parar. Quando Jesus para, o mundo para. Algo importante vai acontecer. Jesus parou a agenda dele por causa do clamor daquele moribundo. Jesus parou, meus irmãos, no meio da multidão, no meio da agenda e no caminho para Jerusalém, por causa de um clamor. Ah, meus irmãos, isso revela o coração de Cristo Jesus. Meus irmãos, ele não ignora o necessitado. Nosso Deus é um Deus compassivo, meus irmãos. Ele não despreza quem clama. Ele não faz acepção de pessoas. Eu não sei o que você pode estar passando, ou o que você passou. Eu não sei quanto tempo você está passando por algo, mas a verdade do texto é o que? Não pare de clamar, irmãos. Eu não sei se você tem entes da sua família que ainda não conhecem Cristo Jesus, e você há tanto tempo está clamando, quem sabe? A verdade é, continue clamando. Aí você vai me dizer, mas pastor, eu estou clamando já uma semana. E eu digo para você, segundo o texto sagrado, não pare de clamar. Mas faz um mês que eu estou clamando, eu estou com essa dificuldade, eu tenho esse sentimento dentro de mim que não sai, eu estou tempos clamando. Eu digo para você, continue clamando. Mas já faz 1 ano, 5 anos, eu não mudo nada. Clame, clame, não ouça outras vozes, clame a Deus, clame direcionado ao teu Senhor. Irmãos, a Bíblia nos diz, Tiago, capítulo 1, versículo 3, tende por motivo de toda alegria o passares por várias provações. Vejam vocês, deserto não é lugar do crente, irmãos. A gente não sabe, porque nós não somos soberanos. Deus é e Ele sabe o que é melhor para nós. Ele não sabe quanto tempo nós vamos enfrentar determinadas circunstâncias. Mas vejam vocês,
Deserto é lugar de passagem, irmãos, não de ficagem. Em meio a isso, continue clamando. Deus muitas vezes não vai te livrar do problema, Ele vai te fortalecer em meio ao problema. Muitas vezes, Deus ele não vai terminar umas circunstâncias, mas o que Ele vai fazer é fortalecer a tua fé para confiar e depender dEle no meio da tempestade, no meio do caos. Isso é discipulado, irmãos. É eu não tomar as rédeas da minha vida em meio às vicissitudes que eu estou passando, para depois eu comunicar a Cristo Jesus e então me adequar àquilo que Ele quer. De que jeito? Eu já tomei a decisão. Discipulado é nós, irmãos, discipulado é nós nos mantermos firmes. Nós reconhecermos, irmãos, que temos necessidade e que a necessidade, ela nasce de um clamor pela misericórdia de Deus. Esse é o discipulado. Mas veja uma terceira verdade. O discipulado exige desprendimento. Vejam vocês o versículo 50. Lançando de si a capa, levantou-se de um salto e foi ter com Jesus. Eu acho isso aqui também maravilhoso. Porque então chamaram um cego. Disseram para ele, tenha coragem. Bom ânimo aqui é coragem. Também tem até o significado de seja ousado. Bom ânimo. Levanta. Eu fico imaginando como é que um cego vai levantar, não é? Deve ser difícil. Mas ele então levanta. Porque Jesus está chamando. É dito aqui no início do versículo 50. Lançando de si a capa, levantou-se de um salto e foi ter com Jesus. Meus irmãos, aqui tem algo precioso para nós. Nós que somos gaúchos, conhecemos o que é pala, não é? A pala, aquela vestimenta, né? Parece um cobertor que o gaúcho usa no inverno. É mais ou menos essa capa aqui que esse cego tinha. Só que, muitas vezes, para o gaúcho, a pala é só um adereço. Não é a sua peça principal, ou não é o seu bem mais precioso. Irmãos, para esse cego, mendigo, à beira do caminho, sem identidade, a capa era tudo que ele tinha. A capa protegia ele do frio, a capa protegia ele do calor. A capa, no contexto da época, ele colocava no chão para que as pessoas depositassem ali, então, as esmolas. A capa era o bem mais precioso que aquele cego tinha. E a palavra diz que ele lançou fora aquela capa. Ele não se importou com o bem mais precioso que ele tinha. Ele simplesmente deu de ombros para a capa. Tirou a capa fora. Por quê, meus irmãos? Por que fez isso? Porque, irmãos, nada pode nos impedir de ir até Jesus. O que tem te impedido de ir até Jesus? Qual é a capa que você tem que lançar fora? Qual a capa que está te prendendo em não ser discípulo de Jesus Cristo? Noutra oportunidade, pregando em Palmeira das Missões, eu falei sobre Jonas. Jonas tinha uma planta, não é? O capítulo 4 de Jonas diz que ele ficou extremamente irado por causa da planta, que Deus lançou um vermezinho e a planta então desfaleceu. E ele diz para Deus, eu estou deveras, extremamente irado até a morte. Ele quis morrer por causa de uma planta, irmãos. Jonas quis morrer por causa de uma planta. Qual é a planta que está te prendendo a você mesmo e não lhe deixa ver as maravilhas de Deus, a providência de Deus, a soberania de Deus? Qual a capa que nós precisamos jogar fora? O que tem nos prendido neste mundo aqui, irmãos? Não há bem, por mais valioso que nós acreditamos que seja neste mundo aqui, que se compare com Deus. Não há. Nós precisamos mudar o nosso óculos. Esse cego fez isso. Lançou fora
a capa, porque nada poderia impedi-lo de ir até Jesus Cristo. Imagina se Jesus parasse agora na sua frente, ou pelo menos, aqueles que ele enviou para chamá-lo, e dissesse assim: o mestre te chama. O que você ia fazer? Senhor, diz para Jesus só um pouquinho que eu tenho que fazer algumas coisas aqui, eu tô bem atarefado hoje eu não posso ir, hoje eu tenho um compromisso com o dentista, hoje eu não posso ir, Deus. Dá uma segurada aí, diz para ele segurar, quem sabe se ele passar aqui semana que vem. Irmãos, presta atenção, foi a última vez que Jesus passou por Jericó. Depois desta feita aqui, Jesus não passou mais por Jericó. Às vezes pode ser a tua última oportunidade de ouvir a respeito de Jesus Cristo. Nós não sabemos o que vai acontecer conosco aqui fora. Ou quando nós temos a oportunidade de falar para outras pessoas também acerca de Cristo Jesus, vocês não sabem o que vai acontecer com ela no instante seguinte. Jesus nunca mais passou por Jesus Cristo. Aquele cego não perdeu a oportunidade. Ele insistiu e ele perseverou. E atraiu o favor de Jesus para a vida dele, irmãos. Irmãos, não se segue Jesus segurando aquilo que te prende à beira do caminho. Nós precisamos largar tudo que acreditamos ser valioso na nossa vida para sermos verdadeiros discípulos de Cristo Jesus. Quantas pessoas não seguem Jesus porque estão presas ao seu orgulho, estão presas ao seu pecado, estão presas ao seu passado. Irmãos, tem pessoas que só falam do passado, não quebram o retrovisor e não olham para frente, para o futuro brilhante que Deus tem para a vida delas, e ficam ali apegadas ao passado, às suas posses, à própria vida. E normalmente, irmãos, quando nós pensamos dessa forma, quando pensamos demasiadamente nas nossas posses, naquilo que possuímos, não raras vezes as coisas que nós pensamos que possuímos estão nos possuindo. São ídolos do nosso coração, que não queremos soltar, é a nossa capa. Jesus está nos chamando: vem meu filho, me segue, vem meu filho, me obedece, vem meu filho, seja meu discípulo, vem meu filho, eu morri por ti, vem meu filho. E nós não soltamos. Estamos presos a essas coisas do mundo aqui, como se fôssemos viver aqui para sempre, irmãos, e não vamos. Nós precisamos, irmãos, largar aquilo que nos prende, que nos impede de ir até Cristo Jesus. Bartimeu nos mostra aqui, irmãos, discipulado envolve deixar para trás o que nos impede de ir até Cristo Jesus. Então, essa terceira verdade, no caminho do discipulado, há uma exigência de desprendimento. Há um reconhecimento da necessidade, um clamor pela misericórdia e um desprendimento. Agora nós vamos ver no versículo 51 que o caminho do discipulado é um encontro pessoal com Cristo Jesus. Veja você o versículo 51. Diz assim: perguntou-lhe Jesus: que queres que eu te faça? Respondeu o cego: mestre, que eu torne a ver. Irmão, parece que Jesus não está no controle de todas as coisas, não é? Ora, viemos e combinamos. O homem era cego, o homem era mendigo, o homem está à beira do caminho, o homem não tem identidade, o homem consegue uma audiência com o Rei dos Reis, está diante do Todo-Poderoso. Será que Jesus não sabia o que ele precisaria? Porque Jesus pergunta: que queres que eu te faça? Jesus queria que aquele cego falasse para ele. Irmãos, às vezes nós estamos assim. Nós nos achegamos diante de Deus com nossas orações, mas nós não falamos de fato o que nós estamos precisando. Nós nos lamuriamos, nos lamentamos, mas não falamos para Deus. Alguns teólogos também interpretam de uma outra forma. Eles dizem que Jesus pergunta desta forma para o cego, porque aquele cego já tinha tudo o que ele precisava. Aquele cego já havia reconhecido Jesus como o Senhor de sua vida.
Aquele cego já via, à medida que ele chamou Jesus, filho de Davi, tem compaixão de mim, ele já cria em Cristo Jesus. E quem tem Jesus tem tudo, embora perca-se algumas coisas nessa terra. O que não podemos perder é Cristo Jesus. Alguns teólogos interpretam dessa forma também. Mas Jesus então aqui pergunta a ele: que queres que eu te faça? Também tem algo interessante aqui que a gente pode inferir do texto. Como o texto fala de discipulado, e se você, rapidamente, veja o capítulo 8, versículo 27. É dito assim: então Jesus e os seus discípulos partiram para as aldeias de Cesareia de Filipe e no caminho perguntou-lhes: quem dizem os homens que sou? No caminho. Aí veja o capítulo 9, versículo 33. Tendo eles partido para Cafarnaum, estando ele em casa, interrogou os discípulos: de que é que discorrieis pelo caminho? Aí também agora nós chegamos no capítulo 10, ali no versículo 52, que é dito também a respeito de que o cego seguiu Jesus pelo caminho. Algumas traduções interpretam dessa forma. O que significa isso, irmãos? Como eu já disse, Jesus discipula no caminho. Significa que o discipulado, à medida que Jesus pergunta para aquele cego: o que queres que ele faça? O discipulado é relacional. O discipulado não é toma cada lá. Eu vivo minha vida e quando eu acredito que eu devo inserir Cristo Jesus na minha vida, eu insiro. Não é assim, irmão. Quando eu achar que eu tenho que ir na igreja, ter relacionamento com Cristo Jesus por meio da comunhão, está tudo certo. Quando eu achar que eu tenho que orar a Jesus por alguma razão que eu preciso para a minha vida, normalmente algo particular que eu estou querendo para a minha vida, então eu vou orar a Deus. Quando eu achar que eu tenho que ler a palavra de Deus, para quem sabe, ter uma paz no coração, porque as coisas estão muito agitadas na minha vida, então agora eu estou me relacionando com Deus. Não funciona assim o discipulado, irmãos. Discipulado é relacionamento constante. É conhecer Cristo Jesus para fazer a vontade de Cristo Jesus, para ser discipulado por Ele, para fazer a vontade dEle, para realizar a vontade dEle, porque se nós não fizermos isso, nós vamos fazer a nossa vontade, acreditando que Jesus está satisfeito com o que nós estamos fazendo. Porque afinal Jesus é bonzinho, afinal Ele é compassivo, Ele é compreensivo. Ele é compreensivo, Ele sabe das coisas, Ele sabe o que está se passando na minha vida. De que jeito se você não fala para Ele, se nós não falamos para Ele? Se nós não expomos para Ele, se nós não clamamos por Ele. E muitas vezes nem fazemos questão de que Ele saiba, porque estamos ouvindo outras vozes, que estão nos repreendendo e nós estamos gostando. Nós precisamos quebrar isso, irmãos. Nós precisamos quebrar isso em nossa vida. Então, algo interessante acontece aqui, porque o cego responde para ele. O que o cego disse? Que eu torne a ver. Outra coisa interessantíssima, meus irmãos. O homem não ficou de rodeios. O homem não ficou com máscaras. Não ficou com justificativas. Veja bem, o homem não disse assim: olha, Senhor, o Senhor sabe da minha vida, o quanto eu tenho sofrido, o Senhor sabe o quanto eu estou passando necessidade, quantas vezes as pessoas recusaram me dar esmola, olha, eu estou sem família, eu estou assim, estou assado. Ele não ficou se justificando, irmãos, ele foi direto ao ponto, que eu torne a ver. Jesus não está interessado nas nossas justificativas, Ele conhece o meu e teu coração, Ele sabe quando nós estamos querendo persuadi-lo, quando nós estamos querendo enganá-lo, chamar a atenção dele com a nossa autocomiseração. Ele sabe, irmãos. Nós precisamos ser diretos para Jesus. Jesus, é isso que tem acontecido. Me ajude a te servir. Me ajude a te ver realmente como você é, como filho de Davi, como Messias. Jesus não vai ter pena de nós, irmãos. Ele não morreu para ter pena de nós. Entendamos isso. Ele morreu para que nós creiamos que Ele é o Filho de Deus. E por fé, obedecê-lo
a vontade segundo o prescritivo da palavra de Deus, que é normativa para a nossa vida. E ponto final. Qualquer coisa diferente disso, meu irmão, minha irmã, é tentar persuadir o divino, e nós não vamos conseguir. Não vamos. Então ele ficou sem rodeios. Isso aqui revela a fé de Bartimeu. Quando Cristo ocupa o centro do coração, irmãos, nossas prioridades ficam claras. Isso é uma verdade. Quando todas as demais coisas da nossa vida orbitam em torno de Cristo, Ele é o centro da nossa vida, então as prioridades ficam claras. Você sabe que na sua família Cristo reina. Você sabe que no seu emprego Cristo reina. Você sabe que nos teus relacionamentos Cristo reina. Você sabe que na igreja Cristo reina. Porque Cristo é o centro da sua vida. Isso é discipulado. É nós vivermos segundo a vontade de Deus. Mas vejam, uma quinta e última verdade, então, para encerrarmos. No versículo 52. O caminho do discipulado resulta em uma vida no caminho. O versículo 52 diz assim: Então Jesus lhe disse: Vai, a tua fé te salvou. E imediatamente tornou a ver e seguia Jesus, estrada fora ou pelo caminho. A tua fé te salvou, ou também você pode interpretar: a tua fé te curou. Também é uma possível interpretação. É dito para nós aqui que imediatamente Bartimeu ele começa a ver, ele passa a ver. Mas aqui, irmão, nós temos um ponto muito importante deste versículo aqui. Algo que nos chama a atenção. O que aconteceu depois que Jesus o curou? Bartimeu não foi embora. Bartimeu não foi ver a família. Bartimeu não foi avisar os amigos. Bartimeu não foi para o mundão. Agora que eu estou curado, eu vou fazer outras coisas. Irmãos, deixa eu falar uma coisa bem séria para a igreja. Preste atenção. O maior milagre de Jesus não foi ter feito o cego voltar a ver. Não foi esse o maior milagre do texto. O maior milagre do texto foi o cego seguir Jesus de ter sido curado. Porque muitos, quando recebem a bênção de Jesus, deitam o cabelo. Quem é gaúcho sabe o que eu falei. Vão embora. Senhor, eu quero emprego porque eu vou te servir. Eu quero emprego porque eu vou dar o dízimo. Eu quero emprego porque isso. Consegue um emprego. O que acontece? Não vem mais no culto, não vem em reunião de oração, não vem na reunião na semana, não entrega o dízimo. Senhor, eu quero um carro porque eu vou dar carona, porque isso, porque aquilo, porque eu vou servir ao Senhor, eu vou não sei aonde, isso e aquilo. Deus abençoa com o carro. Deus o livre entrar com o pé sujo dentro do carro, vai lavar esses pés. Não entra dentro do carro sem lavar os pés. Como eu disse no início, irmãos, até nós podemos eventualmente agir dessa forma. Estarmos pensando mais nas bênçãos de Deus do que seguir a Jesus Cristo. O maior milagre, irmãos, é seguir Jesus Cristo. Esse, de fato, é o maior milagre e isso, de fato, é discipulado. Jesus, então, ele está indo para Jerusalém. Como eu disse, vai ter a festa da Páscoa. Se você virar a página, no meu é virar a página, não sei na sua Bíblia. Já começa aqui a entrada triunfal de Jesus na Semana Santa, no capítulo 11. Então Jesus está arrumando a cruz. Aquele cego, então, cego, mendigo, à beira do caminho, sem identidade, é curado. O que ele faz? Ele segue Jesus. Irmãos, sempre deve ser assim. Jesus na frente, nós atrás. Jesus na frente, a igreja atrás. Jesus na frente e nós sendo discípulos de Jesus. Quando isso inverte, irmãos, dá problema. Dá problema, irmãos. Aprendamos com Bartimeu aqui. Ele foi curado imediatamente, então ele seguiu Jesus. Pelo caminho, estrada fora. Eu gostaria, meus irmãos, de concluir dizendo o seguinte.
Bartimeu começou, conforme nós vimos aqui no texto, à beira do caminho, sem visão, sem direção, sem identidade. Como é que esse homem terminou? Ele terminou vendo, ele terminou caminhando e terminou seguindo Jesus. Isso é discipulado, meus irmãos. Não é apenas receber algo de Cristo Jesus, como o cego aqui recebeu, mas é passar a viver com Cristo Jesus. E talvez hoje, talvez neste momento, irmãos, você esteja à beira do caminho, achando que está no caminho. Você tem ouvido outras vozes, tem se rendido a outras vozes. Quem sabe você está cansado, quem sabe você está confuso, quem sabe você está ferido, sem direção. Mas eu quero dizer uma coisa para você, igreja: o mesmo Jesus que parou para esse cego aqui, Ele também para nós. Apenas clame, confie, creia que Ele é o Filho de Davi, o Messias. Ele é o mesmíssimo Jesus que para nós, irmãos. E quando Ele para nós, Ele faz a mesma pergunta: o que você quer que eu te faça? O que você vai responder? Qual vai ser a sua resposta? Você vai querer apenas um milagre? Ou você vai querer seguir Jesus? Ah, irmãos, que queiramos seguir Jesus Cristo, a despeito do que nós estamos passando, vivenciando, do que temos ou deixamos de ter, dos sentimentos que estamos vivendo, que estamos tendo, de qualquer coisa na nossa vida, irmãos, que sigamos a Jesus Cristo. E eu queria fazer algumas aplicações finais e eu encerro. Irmãos, nem todo mundo que está perto de Jesus está no caminho dele. Nem todo mundo. Reflita com você hoje, se você de fato está no caminho de Jesus Cristo. Não permita que vozes te impeçam de clamar. Reflita, qual voz está te impedindo de clamar? Qual capa você tem que lançar fora, que tem impedido de você chegar a Cristo Jesus? Venha a Cristo como você está. O mendigo, ele ouviu que Jesus ia passar por ali. Ele começou a clamar. Ele não esperou nada. Ele simplesmente começou a clamar. Quiseram repreender aquele louco lá. Começou a gritar que nem louco lá: Filho de Davi, tem compaixão de mim. Quando é que você e eu vamos ter uma atitude de ousadia? Eu quero Jesus, mas eu quero na prática Jesus. Deixe aquilo que te impede de segui-lo e não pare na bênção, meus irmãos. Não pare na bênção. Talvez hoje a sua vida está muito cômoda, está muito confortável. Mas não pare nisso. Pare no discipulado. Faça uma autoanálise. Veja se você não está à beira do caminho. Se você está de fato no caminho. Com todas as bênçãos que Deus tem provido para a sua vida. E isso é bom, irmãos. Isso é bom, isso não é ruim, tá? Deus não é contra as bênçãos. Ele é contra nós priorizarmos ela ao lugar dele, ao invés dele. Portanto, meus irmãos, que saiamos da beira do caminho e venhamos a andar no caminho com Jesus Cristo. Que Deus nos abençoe. Amém? Vamos orar a Deus? Pai bondoso, Pai de amor, nós te louvamos pela Tua palavra, que é santa, que é inerrante, que é infalível, que é autoritativa e normativa para a nossa vida. Ah, Senhor, como é bom ver a Tua exortação e o Teu encorajamento, ó Deus, e o Deus maravilhoso que Tu és. O Senhor parou para Bartimeu e o Senhor também para nós. Ajude-nos, ó Deus, a não ouvir outras vozes e a clamar ao Senhor, a buscar o Senhor, a querer o Senhor, a despeito daquilo que nós temos ou que nós somos, Deus. Que a nossa fé, a nossa confiança e a nossa dependência esteja no Senhor, no Deus da nossa salvação, aquele que estava rumando para a cruz para que eu e todos aqueles pelos quais Tu morrestes, Jesus Cristo, pudesse agora não viver mais sozinhos, mas agora vivendo uma vida de esperança no Senhor.
Senhor, aviva a Tua obra em nós, aviva a Tua obra na igreja, fortaleça a nossa fé, Deus, e ajude-nos não somente a ser discípulos do Senhor, ouvindo a Tua voz e obedecendo a Tua vontade, mas ensinar, testemunhando para aqueles que convivem conosco. E também, Pai, ajude-nos a repartir as boas novas de salvação a todos aqueles que se acheguem a nós. Assim nós te pedimos, Deus, e assim nós te agradecemos, em nome e por amor de Jesus. Amém.